E nós vamos iniciar agora, o nosso bate-papo aqui dentro do nosso quadro Atitude Saudável, com a psicóloga clínica, a doutora Vanderly Lima, ela que já esteve aqui com a gente na semana passada e está de volta hoje, exatamente para a gente poder falar sobre ansiedade. E quantas são as pessoas que nesse período exatamente estão cada vez mais atormentadas pela questão da ansiedade. Doutora Vanderly, bom dia mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso Manhã 96. Bom dia, Clésio Marques, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atitude 96.9. Doutora Vanderly, seria exagero dizer que esse é um transtorno mais comum entre as pessoas, em especial exatamente desde o início dessa pandemia que estamos vivenciando hoje, a questão da ansiedade? Clésio, eu vou até pedir licença para retirar aqui um pouco a máscara, para facilitar aqui um pouco, já que a gente está numa distância bem considerável, os protocolos, muito bem. Pronto, exato. Clésio, hoje nós estamos atualmente com o movimento da pandemia ainda, e aliás, desde o ano passado, houve um forte agravamento. Muitas pessoas já eram predispostas a uma ansiedade e muitas ainda não tinham esse diagnóstico. E com tudo isso, com todo o processo, como as coisas estão ainda caminhando, com a situação que a gente ainda está vivendo, existente da pandemia, é lógico que a ansiedade ela tem sido, de fato, uma doença que tem acarretado muitos outros problemas para as pessoas que trazem esse transtorno. A ansiedade, ela traz como distúrbio mental as questões das perturbações, das angústias, das emoções que estão afetadas, e todos esses movimentos, de certa forma, sintomas físicos também vão sendo demonstrados, vão sendo manifestados pelo ser humano. Doutora, e como é que se chega ao ponto de conseguir identificar o que é de fato uma ansiedade que pode lhe gerar uma situação de risco, de uma preocupação normal de algo do cotidiano? O que acontece? De acordo com o Código Internacional de Doenças, o CID-10, classificação F40, F.41, F41.1, e assim vai dando a sequência. A ansiedade, a partir desse transtorno, a partir dessas preocupações que a gente está vivenciando, as pessoas elas se sentem, de certa forma, inseguras. E muitas vezes essa insegurança ela pode gerar um medo. Esse medo pode desencadear também, aí vai os processos da classificação dos transtornos. Aí, de repente, pode trazer também uma questão de uma ansiedade generalizada. E aí é onde entra as fobias, onde entra o pânico. E esse comportamento impulsivo gerado necessariamente por esses medos, medo de quê, principalmente? As pessoas estão com medo de repente, contrair o vírus. As pessoas estão com medo da economia que não está ajustada. Então, há um desequilíbrio, normalmente também econômico, que mexe muito com a mentalidade do ser humano. De repente, um pai de família que tem seus filhos, que de repente estuda numa escola particular, de repente, um desses responsáveis por essa criança perde um emprego, e aí tem toda uma sistemática que vai influenciar. Aí chega o quê? Desse medo, vem outras preocupações. Normalmente, o que está sendo percebido, essa questão econômica, essa questão do financeiro, que diminuiu o poder aquisitivo das famílias, tem gerado uma certa preocupação, e essa preocupação ela vai gerar o quê? Medo. Aí vai vir a criança também, no contexto familiar, desenvolvendo também algum sentimentozinho de insegurança. Aí vem os padrões. Por exemplo, a criança, de repente, ela está numa escola particular. Infelizmente, por uma questão econômica, essa criança ela pode passar por uma transferência. E aí nós estamos num contexto ainda que nós não temos as aulas presenciais de fato com a normalidade. Estamos em movimentos graduais. E ainda o remoto.
Então, até ela se adequar e aceitar essa possibilidade, ela passa por muitos problemas no pensamentozinho dela. Aí vem uma confusão de sentimentos, sentimento de inferioridade, vem a vergonha. E, de repente, essa criança ela pode começar a apresentar alguns sintomas. E aí vem outros movimentos desses sintomas físicos, que aí possivelmente vem a questão do taquicardia, a falta de ar, a sensação de que possa ter um nozinho na garganta, que de repente não pode comer porque acha que não vai engolir o alimento. E outras situações mais que provocam também esse corpo, como também uma tensão muscular, como também uma insônia. Então é uma sequência. E essa sequência ela vai maltratando o ser humano. Mas tudo parte desse distúrbio que traz da preocupação, a afetação emocional e o psiquismo dessa pessoa que vai ficar prejudicado. Bom, já são 9 horas e mais 28 minutos. Para você que está acompanhando aqui o nosso Manhã 96, a gente está conversando com a psicóloga clínica, doutora Vanderly Lima. E o nosso tema é ansiedade. Doutora Vanderly, e nesse contexto, quer seja de medo, quer seja gerado exatamente pela questão das preocupações, qual é o ponto que a pessoa deve ali estar exatamente atenta, né, de que aquela situação está desencadeando ou tende a desencadear uma ansiedade que pode gerar um processo difícil de você conseguir reverter? Qual é o instalar ali da pessoa para que ela fique atenta e não chegue a um estágio tão crítico? Sim. O que acontece? Vou até trazer bem do início que a ansiedade é um fenômeno da natureza humana. Todos nós sentimos ansiedade, até por uma questão de normalidade. O que acontece? A partir do momento que isso começa a me tirar do meu cotidiano, a trazer essas preocupações, eu vou percebendo, quanto pessoa, que estou entrando no nível de transtorno de ansiedade, a me observar. Será que eu estou ficando mais irritada? Será que eu estou ficando, além da manifestação dos sintomas físicos, eu estou me sentindo também, de certa forma, aí vem o emocional, vem o psicológico. Será que eu estou me sentindo e percebendo que tanto o meu sentimento, as minhas afetações, o meu psiquismo, está transmitindo um domínio maior do que o meu cotidiano anterior? O que seria isso? Eu ando mais preocupada? Eu ando com mais pensamentos negativos? Eu estou tendo mais sintomas inferiores do que necessariamente antes eu percebia? Então, a partir desse movimento, eu começo a entender que algumas situações começam a se manifestar. E aí eu preciso dar conta disso. Eu preciso perceber onde isso está iniciando. É muito comum, eu sempre pergunto assim às pessoas: desde quando você está percebendo algumas mudanças ou modificações no seu comportamento das suas emoções? E aí, justamente para que essa pessoa ela tenha uma parada, porque até então as pessoas, às vezes, elas não dão essa percepção. Elas sentem um mal-estar e sim, buscam ajuda, mas algumas das vezes, assim, eu ainda não parei para pensar quando iniciou. Você segue a caminhada normal e exatamente não estabelece ali um parâmetro de onde foi que de fato iniciou essa situação, é isso? Isso, exatamente. Então é muito interessante, é muito importante quando eu começo a identificar. E às vezes eu até falo assim para as pessoas que vêm para o atendimento: pode anotar, não tem importância não, anote aí na agenda sua, no caderninho, qualquer comportamento impulsivo, qualquer pensamento desnecessário, angústia, preocupação, que é justamente para a gente ir identificando a partir de onde você iniciou todas essas angústias. Porque aí, a partir daí, esse processo, a gente começa a ter evolução no tratamento, porque ele já identifica. E aí é um trabalho que a gente vai começar a trabalhar as emoções, para que essa pessoa comece a administrar suas próprias emoções, para que possa sim ter um ajustamento, ter uma forma de como dominar necessariamente a ansiedade e permitir que a ansiedade saudável é que tenha de fato uma grande importância na sua vida, em vez do transtorno da ansiedade. Ok. Bom, são 9 horas e 32 minutos, 9h32, e doutora Vanderly, e essa ansiedade acentuada,
Qual é o risco disso na vida das pessoas, né? O que pode acarretar, ter como desfecho na vida das pessoas? A ansiedade, quando ela é muito severa, nós temos, por exemplo, a ansiedade generalizada. Normalmente ela vem seguida da questão do pânico, que é o medo excessivo, e aí vem a questão da insônia, onde eu não consigo trazer uma qualidade de sono adequada, que isso é essencial para a gente. E aí desse movimento ocorre que, de repente, eu posso dar entrada a muitos comportamentos impulsivos, que é uma situação, se é impulsivo, ele é muito instantâneo, ele é muito rápido. E muitas vezes não dá tempo eu pensar. E essa situação ela vai acarretar outros comportamentos, né? Comportamentos agressivos, comportamentos também onde eu possa ficar cada vez mais vulnerável com o meu emocional. E, de certa forma, eu vou dando entrada a um outro processo, porque além desse processo também faz parte de dos transtornos da ansiedade, o transtorno que é a ansiedade e depressão. E se eu não tenho esse cuidado aqui logo no início de tratar esse transtorno, eu posso desenvolver, além dessa ansiedade, eu posso somar com a depressão. E é um sério risco, porque aí eu já, não somente a ansiedade, mas a depressão começa também a me abater. E aí, dentro desse contexto, eu posso ficar numa desmotivação total, eu posso ficar num movimento em que me leva a ter um outro princípio de comportamentos. Comportamentos além do próprio isolamento, que não é somente esse isolamento social da pandemia que estamos vivenciando, mas um isolamento de tudo que a pessoa, ela se abstrai do cotidiano dela. Ela se exclui do contexto familiar, começa a ficar mais isolado no seu quarto, de repente não quer mais ter um contato numa rede social, então ela começa a ficar de forma obscura, e esse movimento vai justamente levando essa pessoa a ter pensamentos até mesmo que desnecessários. 9 horas agora e mais 35 minutos. Essa questão do isolamento, doutora Vanderly, talvez aí um fator que mais tem contribuído exatamente porque é uma necessidade, né? Diante das flexibilizações que tem acontecido, obviamente facilita um pouco, mas o isolamento foi talvez aí o ponto mais batido desde o início dessa pandemia. E aí a gente já sabe que exatamente quando você está isolado, você fica mais suscetível a pensamentos indevidos. Mas o que a senhora poderia falar nesse sentido, mesmo diante ainda de estarmos num cenário onde é necessário ainda se manter um certo isolamento, e dentro da realidade de cada pessoa, o que poderia ser dado de dica para que ela fuja um pouquinho daquela questão da rotina, né? E de repente está numa situação um pouco parecida como essa, caminhando para uma ansiedade, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas que ela pudesse ter um toque ali, lá na sua casa, enfim, dentro da sua realidade. O isolamento social, na realidade, ele foi e está sendo ainda preventivamente válido do contexto da pandemia. Mas quando a gente traz esse isolamento para dentro do contexto familiar, onde eu tenho, vamos supor, uma família que tem 2 crianças, ou até mais, de repente o cômodo é pequeno, e aí de repente a gente passa a viver o dia inteiro naquele conforto ou desconforto do nosso ambiente, do nosso lar. Então isso começa, de certa forma, a trazer, não somente para as crianças, como também para os adultos, um certo desconforto. Porque aí eu fui privado necessariamente de todo o meu cotidiano. A criança ela era acostumada de repente a andar de bicicleta, a correr na rua, a brincar. E de repente ela foi impactada com essa realidade. Assim também como os adultos, que tinham o hábito de repente ter a sua vida normal, de sair, de conversar com alguém, de se encontrar com amigos. E de repente tudo isso ficou, de certa forma, muito privado. Isso mexeu sim com o psicológico de todos. E dentro dessa perspectiva, eu preciso começar a me reinventar. De repente, o que eu posso fazer de opção? Se eu tenho, nem que seja o quintal da minha casa. De repente, eu posso ali, seja o cultivo da planta, de repente, seja ali colocar as crianças para ter uma atividade ali. Eu costumo até dizer assim, gente, vamos dinamizar.
Leva as crianças lá para o quintal, leva as crianças ali para mexer numa planta, leva ali uma mesinha, coloca elas para fazer um desenho, alguma coisa que ela possa envolver a mente delas. E outras, na questão adulta, às vezes eu digo assim, se tiver um sítio, se tiver um sertão, leva para passar uns dias, sentir esse ar puro, né, vamos dizer assim, da serra, do sertão, que também ajuda bastante, mas nem todo mundo tem esse privilégio. Nem todo mundo, porque a gente tem que ver todas as situações, todas as classes. São situações, né, socioeconômicas diferentes. E o que a gente pode fazer para o que não tem, né? Aí justamente eu preciso dinamizar, e às vezes a dificuldade é o carro-chefe que atrapalha tudo isso para haver esse dinamismo dentro das famílias. Mas ainda assim é necessário me reinventar. Lógico que uma das preocupações até hoje em dia, de certa forma eu compreendo que foi até um refúgio, a própria questão do celular. Quantas crianças, quantas famílias, não, está com o celular, está jogando, o tempo está passando, não está sentindo muito. E às vezes isso já traz até que um prejuízo também, porque não houve uma disciplina. E essa disciplina acaba que influenciando, porque hoje já reflete na criança que ela não quer mais ir para a sala de aula. Ela não quer ir para a sala de aula nesse retorno gradual, porque ela vai ficar sem o celular. E às vezes ela já faz a opção, não, eu quero a aula remota pelo celular. O que antes veio como uma das opções de distração acabou, né, acarretando aí num problema, né? Sim, numa situação que às vezes tem, assim, para os pais está sendo uma dificuldade, né, para poder tirar. Não, o que acontece? Vamos trabalhar com disciplina, não se tira, mas vamos trabalhar com tempo limitado. A gente tem que trazer essa criança para as responsabilidades, para a escola, para as tarefas, para alguma tarefazinha dentro de casa que também é importante. E aí sim, depois, ela tem sim o direito de passar aquele tempo lá com o aparelho dela, seja para jogar, para assistir, mas há uma necessidade dessa disciplina. Eu sempre trago essa questão das crianças, Clécio, porque não tem como a gente chegar na vida adulta sem passar por essa fase. Exatamente, é um porque processo necessário, né? Isso, e se a gente não trabalha aqui do início, de repente eu posso ter um adolescente ou até um jovem, um adulto lá na frente com problemas que vão acarretar para a sociedade, para o contexto familiar, para uma relação de trabalho, e situações que às vezes, de certa forma, fica muito difícil de ser recuperada, né? Verdade. Muito bem, agora já são 9 horas e mais 40 minutos, 9h40. Eu vou fazer só um rápido intervalo comercial, doutora Vanderly, e na sequência a gente volta aqui fechando esse nosso bate-papo, né? A gente está conversando, para você que está ligando o rádio agora, que está acompanhando a gente aqui na rede social, com a psicóloga clínica a doutora Vanderly Lima. E o tema do nosso quadro aqui, Atitude Saudável, desta terça-feira, é exatamente o tema ansiedade. Atitude, bom dia, já são 9 horas e mais 45 minutos, 9h45, estamos aqui no nosso quadro Atitude Saudável, conversando dentro do nosso Manhã 96 com a psicóloga clínica doutora Vanderly Lima. E a gente vai estar abrindo aqui para a série de perguntas, tá certo? Aqui no nosso Manhã 96, você pode mandar aqui, se você tiver alguma dúvida, no 085-992-362812. Já chegou aqui uma das perguntas que chegaram, doutora Vanderly, é com relação a se a ansiedade pode ter como desfecho compulsão alimentar. É possível? Pode ser um dos efeitos? Sim, é possível, faz parte. É mais um transtorno que é adquirido, né? A partir da ansiedade vem outras manifestações. A própria compulsão alimentar, na realidade, ela é uma fuga de algo. E essa ansiedade que ainda não está identificada, normalmente por um medo, por uma insegurança, algo que me faltou e eu ainda não identifiquei, e possivelmente eu vou descontar na alimentação. E de certa forma isso fica desregrado. Necessariamente eu não tenho a noção de entender que o meu estômago ele está bem alimentado. E às vezes as pessoas estão tão na compulsão que o psicológico vai dominando. E aí fica um movimento totalmente descontrolado. A todo instante eu preciso estar ali comendo alguma coisa, eu preciso ali estar ingerindo alguma coisa, e necessariamente aí já acarreta outra situação. Porque aí às vezes a pessoa ela começa até não somente a ganhar peso, mas ela começa também a desenvolver outras situações. Aí vem uma gastrite, aí vem, como as pessoas mesmo dizem, estou entufada, estou empachada.
E aí não consegue. Às vezes as pessoas acordam e entram a madrugada inteira, às vezes é comendo um pacote de biscoito, muitas vezes é tomando alguma outra coisa. E de certa forma é uma fuga. Outros é onde vai para aquele movimento de outros tipos de drogas. Tem as drogas lícitas e tem as ilícitas. E é uma fuga. Como também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tem muitas pessoas que desenvolveram e que não conseguiram até ainda que se libertar disso, que é um movimento que eu começo a fazer uma coisa. Tem pessoas que têm mania por limpeza, tem pessoas que nesse movimento da pandemia acabaram que a questão da higienização, que a gente sabe que a gente precisa disso, mas trouxe um exagero até mesmo assim de, por exemplo, até com as próprias pessoas da própria família. De repente uma pessoa tem que sair para trabalhar e essa pessoa está numa situação de transtorno obsessivo que ela não consegue permitir e aceitar que o seu familiar entre na residência sem antes passar por todo um ritual. É necessário uma histeria, um cuidado? né? Sim. É necessário um cuidado? Sim, é necessário. Mas as pessoas estão muito acometidas dessas compulsões. E que, de certa forma, essas compulsões acabam, sim, se não tratadas futuramente, que atrapalhando a vida profissional, a vida social. E, de certa forma, se eu não trago esse pensar, essa consciência, opa, eu preciso me presentificar nesse movimento aqui. Eu estou segura porque eu sei que eu fiz a minha higienização, eu estou vendo que o meu irmão, o meu pai, a minha mãe também fez, então eu preciso começar a entender que isso está valendo. Mas tem pessoas que às vezes elas já estão tão acometidas pela situação do transtorno, da obsessão compulsiva, que elas não conseguem aceitar. Aí só vê o negativo. Elas não conseguem compreender que a higienização já feita por aquela pessoa já está correta. E aí vem justamente o quê? O que vinha lá atrás, que era o sintoma gerido, que era o medo, a insegurança. E aí ela vai no processo da afetação psicológica e isso começa a dominá-la. Agora já são 9 horas e mais 47 minutos. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Alô, bom dia. Doutora, eu sou a Zeneida aqui da Boa Vista Castoré. Aí uns 3 anos atrás, 5 anos, eu tive uma forte depressão, né? Uma depressão junto com ansiedade, como você falou aí. Eu não dormia, eu não comia bem, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de me levantar. Eu me isolei pro mundo, passei praticamente 2 meses sem sair de casa, praticamente trancada, né? Só que, graças a Deus, eu estou curada hoje. Em nome de Deus, estou curada, estou tomando remédio ainda, mas eu queria saber o que eu posso fazer para me libertar desse remédio. Porque, doutor, eu tomo remédio durante 5, 10 dias, eu tomo remédio o mês todo. Se eu parar 5 dias, 6, 7 dias, no 7º dia eu começo a sentir aquela tristeza profunda dentro de mim. Sem ter vontade de sair, sem ter vontade de andar, sem ter vontade de comer, não consigo dormir, não durmo. E pelejo para me libertar disso, mas não consigo. Por isso eu me cessa aí o que eu posso fazer para que eu melhore com isso, né? E outra coisa, não consigo ficar trancada dentro de casa. Eu tenho que ficar com portas abertas, tenho que ficar onde tem muita gente, não posso ficar isolada. Me dá uma tristeza profunda. Bom, tá aí a participação, é a nossa amiga Zeneida, lá da Boa Vista do Caxitoré. Bom dia para você, Zeneida, toda a comunidade de Castoré. O que acontece? Você já traz um histórico dessa ansiedade e depressão. E, além de tudo, não consegue trazer uma qualidade do seu sono. Necessariamente, quando você diz assim, eu preciso me livrar dessas medicações, as pessoas, às vezes, têm essa resistência de pensar que vão ficar dependentes para o resto da vida. Só que, no primeiro momento, se você ainda não tem essa qualidade do sono ajustada, é muito bom até, Zeneida, que possa retomar ou o seu clínico geral, ou necessariamente o psiquiatra, que é o que vai entender justamente dessa questão da saúde mental, até para lhe orientar o que está sendo priorizado com as medicações ou o que pode ser modificado. Porque a questão da qualidade do sono é essencial. Talvez isso influencie ainda nessa questão ainda do transtorno, ele está muito presente. Um outro movimento também que você pode fazer, quando você diz assim, a questão do isolamento social, eu não consigo ficar de porta fechada.
Porque tem pessoas, Clésia, que ela traz essa insegurança. Ela precisa estar perto das pessoas. Você pode estar dentro do seu ambiente ali com todos os seus familiares, e tem pessoas que, quando ela está desenvolvendo a questão, partindo para o pânico, ela ainda quer estar quase que segurando a mão do outro, por conta da sensação do medo, e isso já vai desencadeando a questão do pânico. Mas o que acontece? Você também precisa, sim, trazer uma qualidade de vida para você. De que forma? Exercício de respiração constantemente, várias vezes durante o dia. Expira e expira, várias vezes durante o dia. Outra atividade física é essencial. Uma caminhada, por exemplo, onde você veja o melhor horário para você. Por quê? Porque você vai externalizar todas as suas tensões. Se a gente dorme mal, o nosso corpo ele vai ficando acumulado. As tensões, elas vão ficando dentro do nosso corpo, e esse movimento vai permitindo um cansaço, uma desmotivação. E aí o que acontece? Várias vezes sem conseguir dormir, aí vem a irritabilidade, vem o estresse emocional, a impaciência, que justamente vai mexer ainda mais com o transtorno que ainda não foi de fato ainda reparado, mesmo com as medicações. Outra coisa muito interessante também, não parar por conta própria. Estar sempre indo ao médico, que ele assiste, que passou a medicação, informar se está ou não conseguindo dormir, se esses sintomas ainda estão se apresentando. Mas o essencial no momento, duas coisas interessantes. Comece a trabalhar o exercício de respiração, porque ele vai harmonizar o teu organismo. O que ele harmoniza? Harmoniza toda a tua parte interna. Rim, pulmão, que o próprio pulmão ele necessita de uma qualidade de respiração, que é a oxigenação que vai bombar o teu sangue. Se você consegue trazer essa harmonia, você vai conseguir administrar tais sintomas como ansiedade e tais sintomas até mesmo como a depressão. Mas é necessário que isso seja todos os dias, porque às vezes as pessoas, até, Clésio, acham que o exercício da respiração é no momento da crise. Aí faz aquele momento e já acha que vai resolver, né? E na realidade, diante da crise, você não tem como fazer o exercício de respiração adequadamente, porque às vezes a crise é a falta de ar. Isso. A ansiedade, ela traz muito isso, até as pessoas se confundem com a Covid. E aí, no caso, teria que ser, alguns momentos durante o dia? Isso, eu até recomendo assim, a cada 1 hora, lembre de fazer 1 minuto. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar guiando o seu carro, necessariamente você não precisa fechar seus olhos, apenas solta pela boca devagarzinho, várias vezes durante o dia. Mas, Vanderlei, eu esqueci de fazer a manhã toda. E aí, na parte da tarde, eu vou fazer vários minutos? Não, quando você lembrar, faz 1 minutinho novamente. E aí é um ato tão simples que simples, pode natural. Trazer um efeito... Eu digo por uma experiência profissional minha, que eu já tratei pessoas que entrou nessa disciplina e, graças a Deus, não precisou entrar com a medicação. Agora, lógico, não estou dizendo que somente isso vai deixar você livre de uma medicação. Cada caso é um caso. Existem pessoas que necessitam sim da medicação, principalmente quando tem esse contexto da insônia. Que a insônia é um desgaste muito forte, que ela acomete o biológico, acomete todo o organismo do ser humano e o psicológico dessa pessoa. E aí, quando eu resgato a minha qualidade de sono, por isso que é até interessante para ela voltar com o médico que acompanha e a medicou, para justamente falar sobre essa insônia. Porque se ela ajusta a qualidade do sono dela, com certeza, ela vai começar a administrar mais também todo o mal-estar dos outros transtornos que ela está trazendo, que é a ansiedade e a depressão. Bom, são 9h mais 55. Deixa eu ver aqui só mais algumas perguntas. Alô, bom dia. Clésio, eu quero fazer uma pergunta aqui à doutora. Eu tô em casa, quando eu tô sozinha, o meu destino é chorar, é ficar aperreada. E meu gosto, eu não ficava só. E sim, eu estando na máquina, tá tudo bem. Costurando, bordando. Mas se for para arrumar a casa, eu sozinha, na mesma hora eu fico assim com aquela cansaço, aquela coisa ruim em mim, sem ter vontade de botar o barco para frente. Mas eu estando na máquina, pronto, esqueço de tudo.
Isso é doença ou é preguiça ou o que é? Quero uma explicação. Bom dia. Bom dia, minha amiga Antônia Vaz, que é aqui do bairro Esmerino Gomes. Sim. A máquina é como se fosse aí a melhor companheira dela, né, doutora? Isso, a Antônia Vaz, ela é muito participativa, né? Isso. Cedinho ela já está ali participando do programa. Bom dia para Antônia Vaz. Antônia, de fato, a máquina gera prazer para você. E aí, como gera prazer, você se presentifica. Você começa a fazer algo que você gosta. Aí, necessariamente, as angústias e as preocupações não dominam você. Por quê? Porque você concentra. É muito importante esse ato do presentificar-se. Ah, Vanderly, mas aí eu não posso cuidar do meu café, do meu almoço, isso assim, porque eu já me sinto desmotivada. Tá, de repente uma rotina que às vezes até cansa. E aí o que acontece? Eu busco uma fuga. O bom dela é que ela busca a fuga do trabalho. Isso. E é o prazer dela, diferentemente da compulsão da outra, que é a questão do transtorno alimentar. E aí, justamente, ela traz isso como uma presentificação. E o interessante, Antônia, é justamente isso. Tentar centralizar o seu pensamento de uma forma muito consciente no que me agrada. E, às vezes, até dentro de casa, você pode começar a fazer as suas atividades de forma que você rompa com o seu cotidiano. Por exemplo, se de manhã você costumava fazer algo que era uma rotina e às vezes isso cansa, será que tem como você se rearranjar dentro do teu ambiente com outras atividades que não seja sempre aquela coisa a primeira a fazer durante o dia, para ver como é que você vai se comportar diante desse novo movimento que você está se adaptando? Então, a gente se reinventa dentro do próprio cotidiano. Essa questão do sentimentozinho do chorar, né? Até interessante também rever esse movimento. Também falo para você a importância do exercício de respiração, uma atividadezinha física. Entender também se a minha qualidade de sono está adequada, ou se eu já tomo alguma medicação, ou dependendo disso, eu possa buscar a ajuda de um profissional. Porque é justamente eu tenho que trazer um trabalho preventivo para que isso não vá se agravando, para que de repente o choro daquele momento possa esse choro ir lá para a parte da tarde, de repente vai acrescendo em outros momentos e de repente eu vou dando entrada aqui no movimentozinho de algum tipo de transtorno mais agressivo. Então, só fazer essa observaçãozinha, se reinventar, descobrindo outras coisas além das suas atividades do seu cotidiano, assim como você já sabe que gera prazer a questão da máquina. Então você pode buscar também encontrar dentro do seu cotidiano, dentro do seu lar, uma outra atividade que possa gerar prazer. Bom, agora já são 9 horas e mais 58 minutos, 9h58, alô, bom dia. Bom dia, doutora. Sou Eliane. Doutora, eu tenho esse problema, desse transtorno de ansiedade. Antes, a minha ansiedade, eu comia demais. Comia, que não tinha nada que fizesse eu parar. Através de um programa que eu assisti, da Rede Século XXI, que era um programa do médico, com o Frei Rinaldo, eu assisti o programa sobre isso aí. Aí eu optei que quando eu estava com a ansiedade, que eu só queria comer, eu optei para mim estar comendo fruta. Então eu colocava várias frutas em cima do meu balcão e ficava comendo. Baixei o peso também, fiz caminhada. Só que agora nessa pandemia eu deixei de fazer caminhada. Mas eu tenho uma mania uma ansiedade de quando eu vou fazer uma coisa, eu não faço só uma, meu destino é de fazer tudo de uma vez. Então, quando eu vou preparar o almoço, é assim, é fazendo o almoço e fazendo uma coisa, fazendo outra, e qualquer coisinha eu já estou para me acabar. Agora eu pedi socorro, fui pro médico, e eu não sou de dormir. Eu durmo tarde, não durmo de dia, trabalho muito dentro de casa, nas minhas obrigações de casa, mas tem momento que qualquer coisinha eu estou já para me acabar. Como eu tenho sentindo as coisas sem eu estar. Então, eu queria que você me dissesse alguma coisa para me amenizar, porque esse problema de ansiedade não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Eu digo porque eu passo por esse problema. Muito bem, essa é a participação da minha amiga, dona Eliane, ali do bairro Esmerino Gomes, né, que está participando com a gente. A Eliane do Biludo, rapaz, um abraço, minha amiga. Sim, conheço a Eliane, bom dia. Há quanto tempo ela não participava aqui, rapaz? Mas é realmente mais ou menos nessa linha, né, doutora Vanderly? Às vezes você
vê uma situação de uma pessoa que, por exemplo, está num estágio muito crítico e algumas pessoas acabam não dando até mesmo essa importância, acha até que é uma brincadeira ou alguma coisa assim, né? Sim. O que acontece? Até interessante quando ela diz assim, tentei modificar com a qualidade da alimentação, que é essencial também. Eu até costumo falar assim, em vez de você, às vezes, descontar na massa, às vezes até na refeição mesmo, comida normal, traga um suco, deixe ali, cria o hábito da garrafinha, seja a garrafinha de água, seja o suco, ou propriamente corte ali a fruta, coloque no depósito. E justamente por quê? Porque é mais saudável. É até mais rápido a digestão de tudo isso. Mas um outro contexto também que eu posso me presentificar de uma forma muito consciente. Por exemplo, eu tenho que começar a combater esse movimento para não estar sempre tendo que comer alguma coisa da seguinte forma. Se 7 horas da manhã eu tomo meu café, de repente com um pão, de repente com uma tapioca, e eu me alimentei ali no meu café. 3 horas depois, às 10 horas, eu posso tomar um lanche. E aí, justamente, eu tomo uma vitamina, de repente é um iogurte, de repente é uma fruta, de repente é um pão com queijo, alguma outra alimentação eu voltei. Então, eu aguardo até o horário do almoço tranquilamente. Aí eu preciso trabalhar com muita consciência de uma coisa. Fome não é. É a ansiedade, sim, que está promovendo essa ideia e essa ausência de alguma coisa que eu estou querendo suprir. Só que essa ausência necessariamente não é o alimento, mas eu vou lá descontar no alimento. E aí essa questão da gente começar sim a trazer o alimento saudável é positivo. Mas aí eu preciso, a partir disso também, começar a observar. Poxa vida, mas me dá essa sensação de mal-estar durante o dia, e o que é que eu posso fazer? Porque nem sempre eu estou me sentindo bem, ou necessariamente alguns sintomas estão apresentando, como sintoma de fraqueza, ou até mesmo como sintoma de cansaço. Tem pessoas que, às vezes, até mesmo durante o dia, têm as suas atividades normais, que é comum, e até dizer assim, eu faço essas atividades, mas não é motivo de cansar. Por quê? Porque o corpo ele vai somatizando. A tensão muscular, a própria questão emocional e psicológico, eles estão afetados sim. E aí eu preciso, a partir disso tudo, observar que é interessante, que normalmente as pessoas também, Clésio, às vezes quando elas chegam numa certa idade, elas já começam a tomar remédio para hipertensão também. Isso, exatamente. Então tudo isso é interessante observar e até conversar com o médico que acompanha, justamente por esse contexto. E aí eu preciso sim, observando, por que essa angústia ainda persiste? E eu até achei interessante quando ela disse que eu fiz dessa forma, eu perdi peso, mas aí de certa forma no momento eu acabei que me acomodando um pouco mais. E aí eu preciso assim, poxa vida, deixa eu voltar aqui que aquilo dali deu certo, deixa eu tentar para resgatar, porque uma das situações que mais maltrata o ser humano necessariamente é quando chega essa questão da afetação do dormir. A insônia, infelizmente, é um grande agravamento. Porque aí no outro dia, se eu não durmo bem, e isso está recorrente de 3 a 4 vezes na semana, eu vou acordar tensa, com o corpo cansado, possivelmente com uma fadiga mental e física, e necessariamente isso vai me comprometer. Aí o que vai gerar? Eu vou estar uma pessoa irritada, estressada, uma coisinha de nada, eu quero explodir. E isso acarreta as relações, seja do contexto familiar, seja da comunidade, seja da vida profissional. Então eu preciso sim começar a buscar meios, tratamento, às vezes sim, medicamentosos, como também movimentos naturais que possam me favorecer e que possam permitir que eu me presentificando com o que eu sou, com o que eu tenho, com esse sentimento. É importante sim trazer essa presentificação, porque aí eu começo a dar importância a mim mesma. Eu começo a olhar para mim como prioridade. E aí se a Eliane começar a trazer esse pensamento muito consciente de se priorizar com a importância que ela tem com a saúde dela, ela começa, de certa forma, a ter pensamentos mais positivos, a se firmar, de repente, seja com uma atividade física, que eu sei que necessariamente, às vezes, as pessoas têm a questão que realmente não pode estar se colocando em risco, tendo que sair para fazer uma atividade, mas eu posso mesmo, dentro da minha casa, me exercitar.
eu posso, de repente, começar a fazer uma atividadezinha física. Achei tão interessante lá em casa, às vezes a mamãe ela não tem como estar saindo e às vezes sai para o nosso quintal, que é assim, bem grande. Mas ela adquiriu lá uma forma lá de fazer uns exercícios numa corda, que eu acho muito interessante de manhã, e ela faz isso. Colocou um carretelzinho lá e aí movimenta os braços lá para poder fazer a atividade dela. É uma alternativa, né? Então tem muitos modos que a gente pode ir criando. E a gente vai tentando exercitar esse corpo para quê? Para externalizar todas as toxinas que ficaram acumuladas das tensões musculares. Ok. Bom, doutora, já são 10h05, rapaz. O tempo passa rápido, a pauta rende, né? Inclusive algumas outras perguntas. Vou ver se eu encaminho aqui diretamente ao seu WhatsApp. Mas eu queria, para finalizar, lhe agradecer mais uma vez pela participação, né? É sempre um tema bem interessante. Na semana que vem a gente já tem aqui um novo encontro marcado. A gente vai estar falando sobre depressão, né? A ansiedade, em alguns casos, acaba exatamente culminando numa depressão. E a gente vai fazer aqui esse novo encontro, esse novo bate-papo na terça-feira que vem, não é isso? Sim. Então, muito obrigado pela participação. Tem mais alguma pontuação que a senhora queira falar dentro desse contexto ainda de ansiedade? Fique à vontade. Vamos tentar, na medida do possível, com uma orientação, trazer sim dentro de uma condição muito segura, se tiver de sair com uma máscara, sim com o cuidado, com o álcool, mas se possível, se tiver condição de fazer uma caminhada, o exercício de respiração, observar mais a qualidade da alimentação e necessariamente essa qualidade do sono. É essencial. Isso vai fazer bem para quê? Para a saúde mental. Certo? No mais, eu me encontro ali na Forte Clínica ou necessariamente na Clínica Espaço Florescer. E qualquer coisa nós estamos à disposição aqui para colaborar com a saúde e bem-estar da população. Quem é de Tejuçuoca, a senhora atende também em Tejuçuoca, né? Sim, sempre. Há mais de 3 anos que eu estou com os atendimentos da Tejuçuoca. Meu grande abraço lá para o pessoal da Tejuçuoca e da Teju Center, né? Que sempre me acolhe muito bem. Ok, conversamos então aí com a doutora Vanderly Lima, psicóloga clínica. Terça-feira, semana que vem, ela volta a participar com a gente aqui em Itapajé, os pontos de atendimento na Forte Clínica, na Galeria da Divera, e Espaço Clínico Florescer, ali vizinho à residência da professora Norma Fernandes. Ok, o contato aqui da Forte Clínica 992-88-4419. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode manter contato pelo WhatsApp, não é isso? Sim, com certeza. Muito bem, forte abraço, doutora. São 10h07. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência eu volto fechando aqui o nosso Manhã 96 de hoje. Foi o nosso bate-papo aqui no quadro Atitude Saudável da sua Atitude FM. Aí o bate-papo com a doutora Vanderly